Olá, amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Terceira parte, conclusão da terceira parte. E meu Pai enviará outro Consolador. Nota 26. João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Aqui é um comentário meu, da leitora. Esses relatos nos deixam claro que todos temos um passado repleto de atitudes infelizes. Atitudes essas que precisam ser revistas e superadas com boas atitudes e, se possível, em favor daqueles a quem ferimos, física, moral ou socialmente. Entendemos também os motivos para que muitas pessoas, especialmente do velho mundo, terem resistências no que se refere à religião. A Europa sofreu muito com a Inquisição e, por conta disso, mistura o cristianismo com as atitudes dessas pessoas. Seus espíritos viveram dramas semelhantes ao que nós vemos nesse relato. Temos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que explica as razões espirituais para as descobertas do Novo Mundo. Longe dos dramas da Inquisição e das Cruzadas, que macularam o cristianismo com a brutalidade das pessoas empoderadas por títulos não merecidos. O cristianismo teria muita dificuldade de continuar a florescer na Europa depois de todos esses dramas. Então, transplantado para as Américas, teria uma nova chance. Entendemos também que os obsessores são, de modo geral, espíritos que viveram dramas e ainda estão presos a um passado de dores. Acreditam que a vingança os libertará do sofrimento. Todos somos espíritos em processo de evolução e precisamos nos perdoar mutuamente pela ignorância em que ainda vivemos. O ensinamento precioso, presente tanto no Velho Testamento como no Evangelho de Jesus, precisa ser o lema a ser seguido a cada minuto de nossas vidas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e completa Jesus, essa é toda a lei. No dia em que tratarmos, atendermos, cuidarmos uns dos outros da forma como desejamos que nos tratem, estaremos vivendo no paraíso prometido, pois ninguém fará guerra, ninguém prejudicará ninguém, seremos verdadeiramente irmãos em toda a terra. Não é verdade? As Escrituras não dizem não matarás? E, no entanto, as religiões feitas pelos homens mataram e talvez ainda matem até hoje, como nós estamos vendo nas guerras. Não é verdade? Então, voltemos ao livro. Capítulo 23. Uma vez desencarnada, prosseguiu finalizando a entidade protetora, após os primeiros meses de perturbações e desesperações, a família Boab reuniu-se através das correntes espirituais e afinidades e simpatias, exceção feita a Esther, cujos pendores delicados e evoluídos a encaminharam naturalmente para agrupamentos apropriados ao seu grau de evolução. Os demais permaneciam nos próprios ambientes trágicos de Portugal. E o que mais doloroso ainda se tornava, residindo como dantes no próprio domicílio que tanto queriam, agora de propriedade de Azambuja, que ardilosamente o requerera do erário público como pagamento de dívidas insolvidas pelos condenados. Revoltados e odientos, destituídos agora da confiança tradicional da crença ortodoxa em Moisés e nos profetas, e em seus sentimentos apenas bruxuleava a ideia imprecisa de um ente supremo a quem não compreendiam, e ao qual, por entre gritos e blasfêmias, invocavam para que os inspirassem na vingança contra os destruidores de sua felicidade e de suas vidas carnais. Isto é, Hildebrando de Azambuja, Fausto e Cosme de Mirandela, Condessa Maria de Faro, que os entregara à Inquisição, o espião João José, e efetivamente durante um período 4 vezes secular,
Timóteo Aboabe e seus 3 filhos não concederam tréguas nem piedade aos seus antigos inimigos, como ele mesmo avisou que faria, não é? Ele disse que faria isso. Odiaram-nos, perseguem-nos desesperadoramente. Desde então, impelindo-os a desastres e desgraças constantes até os dias presentes, quando tensionavam impelir todos eles, agora encarnados em Lionel e sua família, ao ato do suicídio, visto que seria a única modalidade de perseguição que aqueles não atingiram até agora. Assim, os obsediam, quer se encontrem seus antigos algozes no espaço como desencarnados, quer estejam na terra como novos corpos carnais, pois existem entre as duas pequenas falanges elos de atração tão poderosos, forjados pelo ódio e pelo crime, que impossível será Hildebrando e seus sequazes se furtarem à presença de suas antigas vítimas, senão quando um arrependimento sincero, resoluções sadias e remissoras os inclinarem a uma modificação geral no próprio modo de proceder. O antigo rabino e seus filhos, no entanto, até o presente não concordaram com o novo ensejo reencarnatório, a despeito das ocasiões valiosas que piedosos agentes do bem, incumbidos pela espiritualidade, de aconselharem os caracteres rebelentes, ou melhor, os caracteres rebeldes e endurecidos à emenda dos seus próprios erros, lhes deem proporcionado. Descrentes da misericórdia do próprio ente supremo, de cujas leis que não compreendem, se ressentem pelo muito que sofreram, não acreditando em amigos e na própria justiça, uma vez que presenciaram em Portugal governantes cruéis cometerem iniquidades contra os próprios súditos, mancomunados com horrendos assassinas que se proclamavam intérpretes da verdade, as quais se valiam do poder inquirido à sombra da religião para a prática de todas as paixões vis, repelindo toda a possibilidade de instrução filosófica fornecido pelos instrutores espirituais para um trabalho de reforma e esclarecimentos em si mesmos, a fim de que a compreensão das soberanas leis da criação os levasse à meditação, à conformidade e ao respectivo progresso. Aliaram-se no invisível a falanges obsessoras que, endurecidas ao mal, espalham os germes da desgraça por onde passam e encontram afinidades. E por estes antigos algozes, todas as lágrimas que eles próprios e seus compatriotas choraram desde o primeiro dia em Lisboa até o presente, de outro modo, os antigos inquisidores, espíritos com efeito maldosos, afeitos ao erro, igualmente endurecidos, absolutamente não se preocuparam com a própria regeneração até o momento, tratando de lealmente se voltarem para Deus a fim de resgatarem ao meu mal passado, através de realizações benfazejas, em vez de o fazerem na expiação dolorosa. Tem, ao contrário, revidado as hostilidades sempre que possível, quando desencarnados, muito embora o terror que nutrem pela presença de suas desgraçadas vítimas do século XVI, agora transformadas em algozes. E tais vêm sendo as batalhas verdadeiramente infernais que desenrolam, desde aquela malsinada época, entre essas falanges litigantes de Azambuja e seus acólitos, sentindo-se inferiorizados nos ardis para o revide das represálias. Organizaram no invisível uma como associação defensiva contra os aboabes. E após 1000 tentativas de peripécias para se furtarem aos choques constantes daqueles, reencarnaram juntos, criando uma família carnal na terra. Por afinidades passadas, como unidos haviam sido no pretérito pela cumplicidade nos crimes praticados. E o fizeram nas seguintes posições de responsabilidades e descendências, automaticamente inspirados pela consciência culposa de cada um. Hildebrando de Azambuja, o inquisidor mor e maior responsável pelo drama que desagradou os Amoabes, é Leonel, o guarda-livros suicida.
Condensa Maria de Faro, cúmplice de Ildebrando no caso Aboab, a qual precipitou a pedra de escândalo para a consumação do drama, com agravantes, drama que ela, se quisesse, teria atenuado através do esforço da boa vontade? É esposa de Leonel, cujo calvário de provações e lágrimas, nessa qualidade, formaria um volume. Fausto de Cosme de Mirandela e João José, filhos do casal reencarnado, como Leonel e esposa, sendo os últimos Alcina, a filha suicida de Leonel. Aterrorizado ante as vinditas atrozes movidas pelos espíritos de seus antigos amos de Lisboa, o espírito João José preferiu ocultar-se numa encarnação de formas femininas, esperando de que, assim disfarçado, não pudesse ser reconhecido. Enganou-se, porém, visto que a sua própria organização psíquica o atraiçoou, modelando traços fisionômicos, anormalidades físicas idênticos ao que arrastara na época citada. Encontrou-se de outro modo enredado em complexos físicos oriundas da mudança de sexo, anormalidades sexuais e mentais fáceis de fornecerem pista de reconhecimento a um obsessor, terminando, como vimos de início, sob pressão perseguidora de Timóteo, que sistematicamente lhe apresentava, em quadros mentais, um recipiente com solução corrosiva por qualquer pequena contrariedade doméstica, quando, de seu desejo, seria apossar-se definitivamente desse espírito, a fim de escravizá-lo à seita macabra dos vingadores judaicos existentes no invisível, em ação contra aqueles que, durante séculos, vêm intransigentemente perseguindo, sem razões plausíveis, os de sua raça, sobre 1000 formas diferentes. Faço aqui observações. Vemos então que o grupo familiar que sofreu nas mãos dos inquisidores, com exceção de Esther, que já tinha elevada posição espiritual, todos os demais começaram imediatamente a perseguirem os seus agressores, tanto os que agiram diretamente ou indiretamente. Entendemos então os casos de pessoas que têm vidas dificultadas por fatos que trazem dores e sofrimentos, apesar de seus esforços pessoais e familiares. As ligações pessoais criadas pelos dramas impostos fazem com que sempre se reencontrem. Meus amigos, nós estamos todos amarrados uns aos outros, seja pelo amor, seja pelo ódio. Então vamos trabalhar para nos aliarmos às pessoas por amor, por compaixão, por ajuda mútua, porque dessa forma não estaremos atrelando a nossas futuras vidas nada que diga respeito a dores e vinganças. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo a todos no próximo capítulo.